Tem coisas que o dinheiro não compra. Tem dores que nem o tempo consegue curar. E tem silêncios que falam mais alto do que qualquer grito. Essa é a história de um menino preso no próprio mundo, de uma mãe milionária cercada por tudo, menos por respostas, e de um pedreiro simples de mãos calejadas que mudou uma vida sem saber que mudaria a própria. Você acredita que um gesto pode valer mais do que anos de tratamentos caros? Já parou para pensar que a maior sabedoria pode vir de quem a gente menos espera? Então fica comigo até o final, porque essa história vai mexer com o seu coração. E se ela tocar você, compartilha com alguém que precisa lembrar que o amor, a paciência e o respeito ainda são as forças mais poderosas que existem. E já aproveita para se inscrever no canal Vozes e Segredos. Ativa o sininho e comenta aqui de qual cidade você está assistindo essa história. Vamos espalhar juntos essa mensagem. O relógio da mansão marcava 7 em ponto. Helena acordava como todos os dias, no silêncio absoluto de uma casa grande demais para a solidão que a habitava. O lençol de algodão egípcio ainda conservava o perfume caro, mas não tinha calor humano. Ela se levantou devagar, atravessando o quarto com passos leves, os pés descalços tocando o piso gelado de mármore. A casa era uma exposição de requinte. Lustres de cristal, obras de arte autênticas, tapetes persas. Mas ali dentro, o que realmente chamava a atenção era a ausência. No jardim perfeitamente desenhado por paisagistas famosos, havia um balanço de madeira pendurado entre 2 ipês. E ali, naquela estrutura simples no meio da sofisticação, estava Gabriel. Um menino de cabelos revoltos, olhos fundos e expressão vaga. Seu olhar parecia atravessar o tempo. Sentado, as pernas balançando lentamente, ele olhava para o nada, com a intensidade de quem habita um mundo que ninguém mais consegue alcançar. Gabriel era autista não verbal, nunca dissera uma palavra sequer, nem mesmo mamãe. Helena observava da janela. Tomava café em uma xícara de porcelana italiana, rodeada por uma mesa impecável de pães artesanais e sucos coloridos. Mas aquilo não a alimentava de verdade. O que ela mais queria, nenhuma padaria cara podia entregar. Ela queria ouvir o filho chamá-la. Só isso. Já tentei de tudo. Sussurrou para si mesma, olhando para o menino. Fonoaudiólogos, terapeutas comportamentais, neurologistas, viagens a clínicas especializadas no exterior. Ela investira uma fortuna para trazer a voz de Gabriel ao mundo. Mas o mundo dele parecia selado por uma muralha invisível. Naquela mesma manhã, enquanto ainda contemplava sua dor silenciosa, o barulho de um motor velho atraiu sua atenção. Uma caminhonete surrada estacionava em frente ao jardim. Dela desceu Marcos, um homem simples, pele queimada de sol, camisa puída, botas cobertas de poeira. Era o pedreiro contratado para reformar parte da calçada da mansão. Um funcionário entre tantos. Marcos não parecia se incomodar com o contraste entre ele e aquele lugar. Cumprimentou a empregada com um gesto discreto, pegou sua pá, saco de cimento no ombro e começou o trabalho. Helena o observava de longe, com o mesmo olhar indiferente que lançava a quem não fazia parte do seu universo. Mas Gabriel, ele olhava diferente. O menino permaneceu no balanço. Mas seus olhos, antes perdidos, agora fixavam os movimentos do pedreiro. Era como se o som rítmico da pá cavando a terra, o barulho da água sendo derramada no cimento, e o movimento lento da mistura tivessem criado uma trilha sonora que só Gabriel podia ouvir. Marcos, sem saber, virou uma orquestra particular para aquele menino silencioso. E foi então que algo raro aconteceu. Gabriel não só continuou observando, como desceu do balanço. Descalço, em passos tímidos, foi se aproximando do canteiro onde Marcos estava. Helena viu da janela, franziu a testa, mas achou que era apenas curiosidade. Não disse nada. Não interveio. Achava impossível que algo dali pudesse surgir. Mas Marcos percebeu. Parou por um momento, limpou o suor da testa
e olhou direto nos olhos do menino. Não disse nada. Apenas sorriu. Um sorriso sem vaidade, sem receio. Um sorriso que dizia: "Eu vejo você." E voltou a trabalhar. Cada movimento, cada gesto, era narrado em voz baixa como se fosse um ritual sagrado. Um pouquinho de areia, agora um pouco d'água. Assim, tá vendo? Gabriel ficou parado, estático. Mas os olhos brilhavam, como nunca. E então, como se quisesse imitar aquele gesto simples, Gabriel pegou um punhado de areia, sujou os dedos, olhou para Marcos. Um gesto tão pequeno, mas para um menino que nunca havia interagido com ninguém, era como um grito no meio do deserto. Marcos sorriu de novo, desta vez mais largo. Não fez festa, não chamou atenção. Apenas continuou. Na mansão, Helena voltou para suas planilhas, seus compromissos, seus relatórios médicos. Não fazia ideia de que, no jardim, um homem com as mãos calejadas tinha acabado de fazer mais por seu filho do que qualquer terapeuta renomado. O sol começava a descer no céu. Gabriel ainda estava lá. E quando Marcos terminou o trabalho do dia, olhou para o menino e disse com a voz rouca: "Amanhã eu volto, campeão. Me espera?" Gabriel não respondeu, mas levantou os olhos e, pela primeira vez, encarou o pedreiro diretamente. Um olhar demorado, curioso, quase agradecido. Helena viu de relance pela janela, mas não entendeu. Ela não sabia que naquele instante um elo silencioso havia se formado. E que aquele homem simples acabava de ensinar, sem saber, a primeira lição do dia. O sol ainda não havia rompido totalmente o céu, mas os primeiros raios já tocavam as paredes brancas da mansão, quando Helena, apressada como sempre, atravessou a sala de mármore com a bolsa pendurada no ombro. Tinha uma reunião importante logo cedo, e não podia se atrasar. A babá, distraída com o celular, nem percebeu a presença da patroa até que ouviu: "Cuida bem dele hoje, por favor." "Pode deixar, dona Helena." Respondeu sem levantar os olhos da tela. Gabriel, como sempre, estava sentado no tapete da sala, rodeado de brinquedos caros que não pareciam significar nada para ele. Os olhos perdidos, a boca fechada, o silêncio de sempre. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Enquanto Helena saía pela porta da frente, Gabriel se levantava lentamente. Não com agitação, não por birra ou impulso, mas como quem escuta um chamado que vem de dentro. Sem que ninguém percebesse, ele atravessou o corredor, empurrou a porta de vidro do jardim e caminhou até lá, descalço, com os passos miúdos, mas decididos. Do outro lado do gramado, Marcos já estava de joelhos, misturando o cimento, ajeitando as pedras, alinhando os tijolos. Trabalhava com foco, mas sentia quando estava sendo observado. E naquele momento soube que não estava sozinho. Olhou de lado e viu Gabriel parado, perto das plantas. O menino não disse nada, apenas o olhava. Marcos sorriu com o mesmo respeito do dia anterior. "Quer me ajudar hoje, campeão?" Gabriel não respondeu, mas também não fugiu. Aproximou-se devagar, sentou-se na grama. Ficou ali, observando. O vento soprava leve, carregando o cheiro da terra molhada e o som cadenciado da pá contra o solo. Marcos, sem fazer disso um espetáculo, pegou um punhado de areia e deixou escorrer entre os dedos. Depois fez o mesmo com o cimento, mostrando como a mistura se transformava. "Isso aqui é areia. Tá vendo? Fina. Escorrega na mão." Gabriel fixava os olhos em cada movimento. Sua respiração parecia mais ritmada, o corpo menos tenso. "E isso aqui é água," apontou Marcos, mergulhando a mão no balde. Gabriel acompanhou com os olhos, e então, sem aviso, aproximou-se do balde e tocou a água com a pontinha dos dedos. Marcos segurou o ar no peito, como quem assiste um milagre prestes a acontecer. "Isso, garoto. Água," disse com a voz calma, quase em sussurro, e então, um som, fraco, tímido.
Um balbucio que só quem prestava atenção perceberia. Ah, foi só isso. Mas foi tudo. Marcos arregalou os olhos, sorriu largo, mas não gritou. Não queria assustar. Apenas abaixou a cabeça em respeito e disse: Tá vendo? Você consegue, campeão. Gabriel não sorriu, mas algo em sua expressão suavizou. Como se, por dentro, algo tivesse se destravado. Do outro lado da casa, a babá ainda estava no sofá, rolando a tela do celular. Não fazia ideia do que acontecia no jardim. Ao fim do dia, com o sol já se pondo e o cheiro da grama recém-cortada no ar, Marcos se levantou para guardar as ferramentas. Olhou para Gabriel, que ainda estava sentado na grama com as mãos sujas, os olhos menos apagados, o semblante quase curioso. Amanhã a gente tenta mais, tá bom? Desta vez, Gabriel levantou os olhos e, com esforço, murmurou algo próximo de um tá. Era baixo, quase inaudível. Mas era uma resposta. Marcos ficou parado, sentindo o peito se apertar. Ele sabia o que aquilo significava. Não era apenas uma criança repetindo sons. Era um menino abrindo aos poucos a porta de um mundo onde ninguém jamais tinha sido convidado a entrar. Gabriel observou a caminhonete velha se afastar pela estrada. Helena, chegando do trabalho, passou pela varanda e o viu ali, sozinho, sujo de areia, com os olhos fixos no portão. Franziu a testa. O que esse menino tanto vê nesse homem? Murmurou. Não deu importância. Não sabia que aquele pedreiro de roupas simples e fala mansa já havia construído mais do que calçadas naquele jardim. Ele havia construído a primeira ponte para dentro do coração do filho dela. O relógio da parede marcava 5 da tarde quando Helena chegou em casa. O salto dos sapatos ecoava pelo piso de mármore como uma marcha apressada. Na cabeça, os números do dia, a pressão de uma reunião que havia saído do controle, um cliente insatisfeito, o cansaço de manter uma imagem impecável. Jogou a bolsa sobre o sofá e perguntou automaticamente: Cadê o Gabriel? Deve estar lá fora, no jardim. Respondeu a babá sem tirar os olhos do celular. Helena franziu o senho. Caminhou até a varanda com passos firmes. Foi quando viu. E parou. Ali, no meio do gramado, Gabriel estava sentado no chão, sujando as mãos de areia. Mas não era isso que a paralisou. Era o que vinha junto. Os olhos dele brilhavam. Havia um sorriso discreto, quase uma brincadeira no canto da boca. E ao lado, Marcos, o pedreiro, ajoelhado, mostrava pedras ao menino como se fossem diamantes raros. Com paciência dizia: Isso aqui é pedra, firme, dura, mas serve para construir. E, para o choque de Helena, Gabriel repetia. A voz era fraca, arranhada, mas era uma voz. Pedra, balbuciava o menino. O mundo de Helena girou. Sentiu o estômago afundar, o rosto arder. Aquilo não podia estar acontecendo. Como? Como aquele homem, simples, sem estudo, sem formação, conseguia o que os melhores especialistas pagos a peso de ouro jamais conseguiram? Ela desceu apressada, os saltos afundando na grama, o coração batendo no peito como um alarme. Gabriel, vem cá agora! O menino se encolheu, assustado. Marcos levantou-se surpreso. Limpou as mãos na calça, confuso. Dona Helena, eu não te pago para ensinar meu filho. Isso não faz parte do seu trabalho. As palavras saíram afiadas, cortando o ar como navalha. O jardim, antes cheio de sons suaves, mergulhou num silêncio pesado. Gabriel olhou para a mãe, os olhos arregalados, sem entender. Marcos abaixou a cabeça. Me desculpe, dona. Eu só queria ajudar. Por favor, termine seu serviço no jardim e não interfira mais. Ela puxou Gabriel pela mão, levando-o para dentro, enquanto ele olhava para trás, os olhos presos em Marcos, como quem deixa algo valioso para trás. Dentro de casa, Helena trancou-se no quarto, encostou a porta e deslizou até o chão. As palavras ecoavam em sua mente. Você não sabe nada sobre o meu filho. Mas não foi o pedreiro quem disse isso.
Foi a própria consciência. Pela primeira vez, Helena percebeu que talvez ela estivesse tentando comprar algo que só se conquista com presença, com paciência, com amor. Naquela noite, deitou-se nos lençóis de algodão egípcio, mas o travesseiro parecia feito de pedra. Reviu a cena 1000 vezes. A voz frágil do filho, a calma de Marcos, a conexão que nenhum diploma havia construído, e as palavras dele, tão simples, tão humanas. Eu só queria ajudar. As lágrimas vieram sem aviso. Escorriam pelos cantos dos olhos, silenciosas. Pela primeira vez, Helena não se sentia forte. Não se sentia rica. Sentia-se vazia. E em meio àquele silêncio, que tanto custava suportar, ela compreendeu. O orgulho é uma prisão confortável, mas continua sendo uma prisão. O sol da manhã iluminava a mansão com seus raios dourados, mas pela primeira vez, Helena não parecia brilhar com ele. Desceu as escadas devagar, os olhos fundos de quem não dormiu. Passou pela sala sem tocar o celular, sem olhar os e-mails. Algo nela havia mudado, ainda que ela não soubesse nomear. Na varanda, observou Gabriel. O menino estava lá, sentado, no mesmo cantinho do jardim com os joelhos dobrados e as mãos na terra. Mas havia algo diferente. Um brilho no olhar, um foco que ela nunca tinha visto. E lá estava Marcos, de joelhos, as mãos sujas de barro, o rosto sereno, apontando para o céu como se estivesse mostrando um segredo. Olha lá, Gabriel. Céu. O menino ergueu os olhos, e como se cada sílaba fosse uma pedra sendo empurrada para fora, balbuciou. Céu. Helena sentiu o corpo inteiro estremecer. As pernas cederam e ela teve que se apoiar no batente da porta. Era real. Aquela palavra tinha vindo do seu filho. Uma palavra inteira. Não um som. Não um gesto. Uma palavra. Ela continuou observando, escondida atrás da cortina, como se aquele momento fosse sagrado demais para ser invadido. Marcos sorriu devagar. Bateu palmas com suavidade e sussurrou. Isso, garoto. Céu. Você conseguiu. Gabriel sorriu de volta. Um sorriso tímido, mas cheio de vida. Um sorriso que Helena nunca tinha visto, nem mesmo nas fotos antigas de quando ele era bebê. Marcos apontou para a areia. Isso aqui. Areia. Gabriel mergulhou os dedinhos no chão e depois de um longo esforço disse. Areia. Cada tentativa, mesmo truncada, era uma vitória. Um milagre. Um passo para fora do silêncio. Helena caiu de joelhos, as mãos na boca, tentando conter os soluços. Aquela cena era tudo o que ela implorou a Deus durante anos. Mas agora, estava acontecendo ali, no meio do jardim, longe das clínicas, longe dos relatórios, longe das paredes brancas onde ela depositava sua esperança. Era um pedreiro, de joelhos, com as mãos sujas, ensinando com o coração. Ela desceu hesitante, os pés tocando a grama, ainda úmida. Quando se aproximou, Marcos se levantou limpando as mãos. Me desculpe, dona Helena, eu não queria passar dos limites. Ela não disse nada de imediato. Os olhos estavam fixos em Gabriel, que agora tentava pegar um punhado de terra com uma pazinha de plástico como se estivesse imitando o gesto do seu mestre. Como você fez isso? Ela perguntou, a voz embargada. Marcos coçou a cabeça simples. Eu só fiquei perto, sem pressa, sem cobrança. Escutei ele. Só isso. Helena sentiu o peito apertar, porque aquela era a resposta que ninguém nunca tinha dado. Nenhum terapeuta. Nenhum médico. Nenhum especialista. Ela se sentou na grama ao lado do filho e o abraçou. Ele não recuou. Ficou ali, dentro do abraço, como se finalmente aquele lugar fizesse sentido. Gabriel olhou para ela, os olhos fixos nos dela, e num esforço quase heróico murmurou. Mãe. O tempo parou. Aquela palavra, a mais simples, a mais esperada, a mais adiada. Helena desabou.
Chorou com o rosto enterrado nos cabelos do filho, sentindo o peso de anos escorrer pelos olhos. Mãe! Repetiu ele mais firme. Marcos se afastou respeitoso, limpando as lágrimas discretas com a manga da camisa. Naquele instante, no meio do jardim, não havia mansão, nem títulos, nem hierarquia. Havia uma mãe, um filho e um pedreiro que mudou o destino de uma família inteira com o que ninguém mais ousou oferecer: presença. O céu estava dourado naquela tarde, tingindo o jardim com uma luz suave que parecia sair de dentro da própria cena. Marcos finalizava o serviço, recolhia as ferramentas, limpava a pá na borda do balde, quando ouviu passos atrás de si. Marcos, espera um instante, por favor. Ele se virou. Helena caminhava até ele, sem salto, sem maquiagem, sem a armadura invisível que costumava vestir todos os dias. Nos olhos algo diferente, vulnerabilidade. E nas mãos um envelope. Eu não sei nem por onde começar, disse ela, a voz embargada. O que você fez pelo meu filho? Marcos coçou a nuca sem saber o que responder. Tentou cortar. Dona Helena, eu só... Não, por favor, me deixa falar. Ela segurava o envelope com os dedos trêmulos. Eu gastei fortunas com especialistas. Viajei, estudei, fiz tudo o que mandaram. Mas nenhum deles conseguiu ver o meu filho como você viu. Nenhum ouviu o que ele não dizia. Nenhum ensinou o nome mais importante da vida dele, o seu. Marcos engoliu seco. Isso é uma bonificação. Um agradecimento. É o mínimo que eu posso fazer. Ele olhou para o envelope como se fosse algo estranho, fora do lugar. Abaixou os olhos. Eu não posso aceitar, dona. Eu não fiz isso por dinheiro. Fiz porque eu vi o menino. Só isso. Helena se aproximou, a voz firme e emocionada. Marcos, isso não é caridade. É reconhecimento. É respeito. É gratidão. Você mudou a vida do meu filho. E a minha também. Por favor. Aceita. Os olhos dele marejaram. Respirou fundo. E pela primeira vez, estendeu a mão para pegar o envelope. Obrigado. De coração, dona Helena. De verdade. Ela sorriu. Mas o que aconteceu a seguir, nenhum dos dois esperava. Gabriel, que observava a conversa de longe, correu até eles. E num gesto puro, espontâneo, abraçou Marcos com força. Apertou o corpo contra o dele, como se dissesse tudo o que ainda não sabia expressar. Marcos fechou os olhos segurando o choro. Passou a mão na cabeça do menino. Você é um campeão, sabia? Helena assistiu à cena com o coração apertado. Sentia o mundo girar mais devagar, como se finalmente compreendesse o valor daquilo que passou anos tentando comprar com dinheiro. Naquela tarde, sentada na varanda, vendo o filho brincar com a terra e sorrir para o céu, Helena entendeu o que nenhuma terapia jamais lhe ensinou. A maior transformação não começa na técnica. Começa no olhar, no toque, na paciência. E ali, diante do jardineiro mais improvável da vida, ela aprendeu que há milagres que não vêm do céu, mas das mãos calejadas de alguém que acredita. Os dias que se seguiram foram diferentes. O jardim, antes apenas um espaço de decoração impecável, virou um palco de descobertas. Gabriel, aquele menino outrora preso em um silêncio de pedra, agora começava a emitir sons, balbuciar palavras desconexas e sorrir. Marcos passou a chegar mais cedo. Mesmo quando o serviço principal já estava concluído, arranjava desculpas para voltar. Uma cerca para reforçar, um canteiro para revisar, um banco para consertar. Mas a verdade era que ele queria estar ali. Porque ali, naquele canto de mundo, ele via nascer uma esperança. Gabriel o esperava ansioso. Sentava-se com os joelhos sujos de terra, o olhar brilhando de expectativa. Era como se seu corpo tivesse finalmente descoberto um propósito. Marcos levava pedrinhas, pedaços de madeira, brinquedos simples que construía nas horas vagas. E com cada novo objeto, criava uma palavra, um som, um gesto. Olha aqui, campeão.
Isso é madeira, mãe de Rá. Repetia devagar, articulando bem as sílabas. Gabriel franzia a testa. Tentava imitar. Às vezes errava. Às vezes só fazia um som. Mas não desistia. E Marcos nunca corrigia com dureza. Apenas sorria e dizia: "Tá quase lá. Tenta de novo, guerreiro." Helena, ao fundo, assistia tudo em silêncio. Muitas vezes atrás das cortinas. Outras, sentada discretamente na varanda. Aprendeu a escutar com os olhos. A compreender o valor de cada tentativa. Cada novo som que saía da boca do filho era uma vitória maior que qualquer contrato assinado. Numa dessas tardes, Gabriel balbuciou algo parecido com pedá. Marcos segurou o impulso de comemorar alto. Olhou para ele com os olhos cheios d'água e respondeu: "Pedra." "Isso mesmo. Você disse pedra, campeão." E Gabriel sorriu. Um sorriso cheio de dentes, terra e conquista. Foi a primeira vez que ele associou som e objeto. A primeira vez que apontou e falou. Naquela noite, Marcos voltou para casa diferente. Sentou-se. Na varanda de sua casa simples, olhou para o céu e disse em voz baixa: "Obrigado, meu Deus, por esse presente." Helena, do outro lado da cidade, deitada na cama ainda imensa demais, pensava no dia. Repassava cada som que o filho havia tentado emitir, cada gesto de Marcos. E pela primeira vez em anos, ela não se sentia sozinha. Não como, antes, ela havia descoberto que as palavras mais bonitas da vida não são ditas com perfeição, mas com verdade, e naquela nova voz de Gabriel, ainda arranhada, ainda tímida, ela reconhecia algo que nem mesmo os melhores especialistas tinham conseguido mostrar: a possibilidade real de comunicação, de vínculo, de amor. Marcos, o pedreiro que apenas veio para consertar um jardim, havia feito muito mais. Ele havia plantado uma voz onde só havia silêncio, e ao fazer isso, havia curado muito mais do que uma criança. Curou o vazio de uma mãe. Curou o próprio coração. O sol já se preparava para se despedir, pintando o céu de tons dourados, quando Helena chamou Marcos no jardim. Ela estava diferente. Não vestia mais salto nem maquiagem. Usava uma camisa simples, o cabelo preso sem pressa, os pés descalços pisando a grama com uma leveza que ele jamais tinha visto nela. Marcos recolhia as ferramentas com o mesmo cuidado de sempre, guardando cada peça como quem respeita o que constrói. Ao ouvir a voz de Helena, ergueu os olhos, ainda com as mãos sujas de cimento. "Marcos, espera um pouco." Ele parou. Ela se aproximou, os olhos marejados com um envelope nas mãos. Mas o que chamava a atenção não era o papel. Era o rosto dela. Um misto de gratidão, dor e humildade. Algo que o dinheiro nunca ensinaria. "Eu não sei nem como começar," ela disse, a voz trêmula, mas firme. Marcos coçou a cabeça, visivelmente constrangido, tentando se antecipar. "Dona Helena, eu..." "Não, por favor, me deixa falar," interrompeu ela, respirando fundo. "Eu gastei fortunas com médicos, especialistas, do mundo inteiro, gente com diplomas até no teto. E nenhum conseguiu o que você fez." Ela apontou com o olhar para Gabriel, que brincava com um carrinho de madeira do lado do canteiro de flores. O menino repetia sons com uma alegria que rasgava o ar. "Você não ensinou só meu filho a falar. Você ensinou ele a ser ele. E isso não tem preço." Marcos tentou sorrir, mas os olhos diziam tudo. Ele estava tocado. Muito mais do que imaginava. Helena estendeu o envelope. "Isso é uma bonificação. É o mínimo que posso fazer. Por tudo que você fez por nós." Ele hesitou. Olhou para o papel como se fosse algo distante. "Eu não fiz por dinheiro, dona. Eu só vi um menino ali. E senti que ele precisava de alguém que falasse no tempo dele. Só isso." Ela respirou fundo. O vento balançava leve os galhos das árvores. Era como se o mundo estivesse mais leve. "Marcos, isso não é caridade. É reconhecimento. Você merece. Por favor,
Aceita. Ele fechou os olhos por um instante. Apertou o envelope com cuidado, como quem recebe um presente frágil. Obrigado, dona. De coração. Obrigado mesmo. Foi quando Gabriel correu até ele, os bracinhos abertos, e o abraçou forte. Um gesto simples, mas que dizia tudo. Marcos se agachou, retribuiu o abraço e sussurrou. Você é um campeão, sabia? Helena observava a cena com os olhos cheios d'água. Sentia que o chão havia mudado sob seus pés. Que ela nunca mais seria a mesma. Naquele momento ela entendeu. A maior riqueza da vida não mora nos cofres, nem nos cartões pretos. Mora no coração de quem tem coragem de ver o invisível. De ouvir o silêncio. De acreditar no que ninguém vê. Ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, carregado de algo que há muito tempo não sentia. Paz. Os meses passaram como o vento leve que balança. As folhas no início da manhã. A mansão, antes silenciosa e fria, agora tinha vida. Não por causa dos móveis luxuosos ou das paredes cobertas de arte, mas pelo som. Um som novo, poderoso, que ninguém ali jamais imaginou ouvir. A voz de Gabriel. Era um som imperfeito, é verdade. Às vezes embolado, outras vezes arranhado. Mas era dele. E para Helena, cada palavra balbuciada era como uma sinfonia composta no mais puro dos silêncios. Gabriel agora dizia, mamãe, todos os dias. Dizia, água, pedra, areia, céu. E principalmente dizia Marcos. Helena havia contratado uma fonoaudióloga que, ao ver os avanços do menino, chorou. Mas não de frustração como nas sessões passadas. Chorou de esperança. Porque sabia que, por mais que sua técnica fosse correta, havia algo que ela não conseguia oferecer. A escuta afetiva. A paciência. A presença. Marcos continuava, vindo à casa, mas não como pedreiro. Helena o chamou para ajudar a construir algo maior. Juntos montaram um pequeno espaço no fundo do jardim. Um lugar com bancos de madeira, areia, brinquedos simples e, principalmente, tempo. Tempo para sentar, observar, escutar. Um lugar onde outras crianças especiais poderiam vir com seus pais e simplesmente serem quem são. Não era uma clínica. Era um jardim de escuta. E o nome que Helena fez questão de colocar na placa foi escolhido por Gabriel. Campeão. Marcos, ao ler aquilo pela primeira vez, sentiu o nó na garganta que nenhuma marreta conseguiria quebrar. Helena não falava mais com pressa. Aprendeu a ouvir, a esperar e a valorizar cada pequeno gesto do filho. A babá foi substituída por uma cuidadora dedicada, não por currículo, mas por afeto. E o mundo lá fora continuava correndo. Carros passando, gente gritando, relógios marcando a pressa. Mas naquele jardim, o tempo era outro. Certo dia, Helena recebeu a visita de uma amiga antiga, rica, vaidosa, que ao ver Gabriel sujo de terra correndo pelo jardim, arregalou os olhos e comentou: Você deixou ele. Brincar na terra assim, mas e a roupa? Helena sorriu com serenidade. Olhou para Gabriel e respondeu: A roupa eu lavo. Mas esse sorriso, esse eu esperei a vida inteira. A amiga não entendeu. Mas Helena também não esperava que todos entendessem. Porque algumas coisas, só quem já ouviu o silêncio de um filho, entende. Só quem já viu um abraço virar palavra, uma areia virar ponte, uma criança se libertar com um gesto. E naquela tarde, com o sol baixando e o céu pintado de dourado, Marcos estava sentado, ao lado de Gabriel, ensinando o menino a plantar uma mudinha no canteiro. Isso aqui é raiz, campeão. É por onde tudo começa. Gabriel repetiu raiz com um sorriso banguela, e Helena da varanda chorou em silêncio. Ali, naquele pequeno pedaço de terra, não havia luxo. Mas havia algo que dinheiro nenhum compra. Sentido. Humanidade. Amor. Helena entendia agora que riqueza de verdade não mora nas contas bancárias,
mas nas pequenas vitórias que florescem quando alguém acredita no outro. Gabriel tinha florescido, e Marcos tinha deixado de ser apenas um pedreiro. Era agora um semeador de possibilidades, um mestre de silêncio, um homem simples que escutou o que ninguém ouvia. E Helena? Ela tinha se tornado mãe, de verdade, pela primeira vez. E se alguém perguntasse, anos depois, o que mudou tudo, ela responderia sem hesitar: um homem humilde e um punhado de areia, porque a maior transformação não começa com grandes gestos. Começa com a coragem de parar, ouvir e ver. Simples assim. Se essa história tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e compartilhe com alguém que precisa acreditar que o amor ainda transforma. E não esquece, se você sente que o mundo está corrido demais, talvez seja a hora de parar e ouvir o silêncio de quem você ama. Até a próxima história.